Olá, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a sua casa, o seu ministério. Deus abençoe a sua pessoa, por Cristo Jesus. Paz e graça de nosso Senhor. Quero neste momento gravar mais um vídeo aqui com vocês, relatando aqui sobre o padrão da liderança, o modelo, o exemplo a ser seguido. Em relação a isso, nós temos aqui uma pergunta, uma indagação que paira sobre a nossa mente e de saber qual o modelo apresentável pelo líder diante dos seus liderados, seus seguidores, até mesmo seus competidores, aqueles que são seus admiradores, os adversários. Qual o padrão de liderança que deve assumir? Então, qual é o modelo apresentável? Segundo Aquilani Arredondo, ele afirma o seguinte: quando está em posição de liderança, não importa se for um supervisor ou um diretor executivo, acaba se tornando um modelo de comportamento. Seus colaboradores o admiram e seguem o seu exemplo. A Sagrada Escritura, em Hebreus capítulo 13, versículo 7, nos dá também aqui uma referência aqui na Sagrada Escritura, né, bem clara aqui, segundo o apóstolo Paulo. Ele diz aqui, né, que há uma ordem, ele orienta que existe uma ordem imperativa que não deve cair no seu esquecimento. Que diz assim, esta ordem, que é um aconselhamento, diz assim o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos mestres, lembrai-vos dos vossos líderes. E muitos deles foram até professores que nos instruíram, nos ensinaram desde a nossa tenra idade, da nossa infância, pessoas que marcaram as nossas vidas. Olha só, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, os quais vos ensinaram o caminho que deve andar, os quais vos instruíram na alfabetização, certo? Então aqui diz assim, considerando atentamente o fim da vida destes, a vida que estes levaram, imitai a fé que estes tiveram, imitai a confiança, a credibilidade que estes tiveram, o zelo e o empenho. Então, imitai. São modelos de vida para nós. Segundo James Coses e também Barry Bowser, defensores do modelo da confiança diante dos seguidores, no livro que eles escreveram aqui, segundo aqui o título é The Leadership Challenger, o desafiador da liderança, relato que os seguidores esperam 4 coisas de seus liderados. Que 4 coisas são essas? Em primeiro lugar, honestidade. Segundo lugar, está aqui, competência. Terceiro lugar, visão. E por último, inspiração. Então são 4 coisas que todo liderado espera da sua liderança: honestidade, competência, visão e inspiração. São bases, esses 4 fatores aqui são bases para o modelo de integridade, certo? Vou repetir aqui, modelos para integridade: honestidade, competência, visão e inspiração. Segundo aqui Martin Luther King Jr., este homem que foi o apóstolo da não violência, filho e neto de pastores protestantes da Batista,
líder americano dos direitos dos cidadãos, sua autoridade pessoal atraía pessoas que o seguiam. Um dos seus atos, inédito, numa das suas ações inéditas, marcado na história, este homem conseguiu reunir em Washington, capital dos Estados Unidos, cerca de 250 mil pessoas. Uma grande concentração. E aí, diante desta reunião, ali tem um dos maiores discursos que este homem ali falou, pronunciou diante dessas 250 mil pessoas. Este homem estava ali diante de uma manifestação ali contra o preconceito e a discriminação racial, e justamente ali no dia 28 de agosto de 1963, ele faz um dos seus célebres discursos. Eu tenho um sonho. Olha só. Este homem que tinha muitos seguidores. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos serem julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Que grande homem. Que discurso. Veja a fé deste homem. Veja aqui o que ele está transmitindo para as futuras gerações. É um ponto, um padrão, um modelo que se tornou marcado na história. O apóstolo Paulo, meus queridos, ele instrui seu pupilo, seu filho na fé, Timóteo, na primeira epístola que ele escreve a este jovem. Ele diz ali para que esse jovem seja exemplo de credibilidade, um exemplo de autenticidade, de caráter, um exemplo dinâmico para outras pessoas. E ele diz assim: torna-te padrão, modelo para os fiéis. Torna-te modelo de fidelidade. Em que sentido este jovem deveria se tornar este modelo? No sentido comportamental, no sentido de como deve conduzir a sua vida. E aí Paulo dá aqui as referências de como ele deve seguir e ser este modelo comportamental como padrão de fidelidade. Diz assim: seja modelo na palavra, no procedimento, na conduta, na pureza, na fé e no amor. Então aqui tem essas características: palavra, procedimento, pureza, fé e amor. Seja modelo, porque você vai ser um modelo completo de fidelidade, de integridade, de credibilidade. E aqui termino as minhas palavras dizendo assim, que toda pessoa é líder. Toda pessoa é um líder em potencial. Toda pessoa é líder de si mesma. Toda pessoa, ela tem o seu próprio chamado. Pois toda pessoa sempre vai influenciar alguém. Entenda. Você está influenciando alguém. Você não percebe, mas sempre tem alguém que está olhando para o modo de vida que você vive, por aquilo que você fala, o que você faz. Às vezes as pessoas já estão até te imitando e você ainda não percebeu. Então toda pessoa, ela está influenciando alguém. Logicamente, primeiramente, que eu tenho este poder de influenciar a mim mesmo, na minha conduta, no meu comportamento, de querer cada dia ser melhor. Certo? Só que nem todos são grandes líderes. Nem todos, mas nós podemos, com toda certeza, nos tornar
líderes melhores. Não vamos ser grandes líderes no sentido de sermos bons, mas poderíamos ser melhor. Não por aquilo que fazemos, não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. Que neste dia, nesta noite, que Deus abençoe a sua vida e que você se torne um padrão comportamental para outras pessoas e que esses vejam em você o exemplo de vida que você se tornou. Deus abençoe. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.